colar. Já pararam para pensar se o legado de uma vida inteira pode caber numa única frase? Pois é, exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos pegar uma afirmação bem simples sobre a escritora Emília Pardo Bazin e desvendar o universo de revolução cultural que se esconde ali. Olha só, o ponto de partida é esse aqui. Emília Pardo Bazin introduziu o naturalismo e o feminismo. À primeira vista, pode parecer só uma nota de rodapé, sabe? Um fato meio solto. Mas a gente vai ver como cada palavrinha aí tem um peso histórico gigantesco. É que isso aí não é só um fato, entende? É praticamente uma tese. A ideia aqui é que todo o legado de uma pessoa, o impacto dela em duas correntes de pensamento imensas, pode ser resumido, bem, nessas poucas palavras. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa. Como é que uma frase tão curtinha pode carregar tanto peso, tanto significado histórico e intelectual? Para a gente entender isso de verdade, não tem outro jeito. Vamos ter que desmontar essa frase, pedacinho por pedacinho. Ok, então, para começar a entender essa frase, vamos isolar as partes dela. E o ponto de partida, claro, é a figura central, a pessoa que está no centro de tudo isso. Emília Pardo Bazin. O nome dela é a base de tudo. Repara que a frase não diz que ela foi só mais uma participante. Não, ela é colocada como a força motriz, a pessoa que introduziu ideias que, olha, desafiaram de frente a Espanha superconservadora do século XIX. Isso já nos leva a pensar qual foi o tamanho da influência dela de verdade. O que o texto sugere é que ela não era do tipo que só seguia as tendências. Pelo contrário, ela criava os próprios caminhos, com uma iniciativa que, para a época dela, era algo fora da curva. Bom, agora vamos para o primeiro conceito que o texto liga diretamente a ela. A primeira vanguarda que, segundo a frase, ela levou para a Espanha. Naturalismo. O que era isso? Basicamente, um movimento literário que queria retratar a realidade de um jeito super objetivo, quase científico mesmo. Eles exploravam como o ambiente e a herança genética influenciavam as pessoas. E o que a frase diz é que ela trouxe essa corrente de pensamento inteira para o país dela. É muita coisa. E aqui está o pulo do gato. A palavra-chave é introduziu, percebe? Não é participou, nem contribuiu. O verbo usado aqui sugere pioneirismo puro, ação de ser a porta de entrada para uma ideia completamente nova num lugar. Isso faz a gente questionar a escala da influência dela, né? Porque, vamos combinar, introduzir um movimento intelectual inteiro não é qualquer coisa. Significa traduzir, defender, adaptar ideias que vêm de fora e, muitas vezes, batendo de frente com a resistência do pensamento mais tradicional. Mas calma, que a frase não para por aí não. A afirmação fica ainda mais impactante porque ela apresenta uma segunda frente de pioneirismo. E tudo atribuído à mesma pessoa. Feminismo. E olha, não era um feminismo qualquer, não. Para a época, era uma defesa super radical dos direitos da mulher. Direito à educação, à independência financeira, a participar da vida pública. De novo, estamos falando de um movimento inteiro de ideias. E uma segunda vez, é exatamente isso que faz essa afirmação ser tão impressionante. Pensa bem, ser pioneira em um movimento já é uma coisa raríssima. A fonte aqui dá o crédito para ela de ter sido pioneira em dois campos super transformadores e bem diferentes um do outro. O ponto central aqui é a conexão entre as duas coisas. A frase não fala de duas conquistas separadas, uma aqui e outra ali. Não, ela une as duas na mesma ação. E isso nos obriga a pensar, mas como é que o naturalismo e o feminismo se conectaram no trabalho dela? Pensa assim, de um lado a gente tem o naturalismo, com aquele foco na realidade nua e crua, nas forças da sociedade. Do outro, o feminismo, com a luta por direitos. O que a Pardo Bazin fez foi genial. Ela usou as ferramentas do naturalismo para escancarar a condição da mulher na sociedade da época. A literatura dela virou uma ponte entre esses dois mundos. E com isso, a gente volta para a frase original. Só que agora, depois de ter desmontado ela todinha, dá para ler de outro jeito. Não é mais um simples fato, né? É um resumo, super denso, de uma carreira inteira dedicada a quebrar barreiras. Barreiras literárias e barreiras sociais. Então, para resumir, a essência da coisa é essa. Uma única fonte, uma única pessoa, sendo apontada como ponto de partida para duas revoluções intelectuais. É a afirmação de um legado duplo, com um impacto em duas frentes bem diferentes. E tudo isso deixa a gente como uma reflexão, né? O legado incrível da Pardo Bazin, que uniu literatura e ativismo, estava ali, condensado naquela frase tão simples.
Fica a pergunta: quantas outras histórias tão complexas quanto essa estão escondidas bem na nossa frente, só esperando um olhar um pouco mais atento para revelar toda a sua profundidade?